Um dos elementos que a gente percebe no processo de construção do Estado moderno, do Estado brasileiro, inclusive, é o fenômeno dos conflitos, né, tanto os conflitos internos quanto externos. Já na formação dos Estados modernos, a guerra é um elemento de organização. E, na verdade, o fenômeno da guerra ele foi sendo meio que moldado para reforçar o poder do Estado. Há uma grande discussão dentro da literatura, dentro das pesquisas sobre ciência política, enfim, sobre história militar, em que medida que a guerra faz parte de um processo natural dos homens ou ela é um fenômeno de um desequilíbrio, né? Tem uma série de autores que, na verdade, argumentam que a gente teve sempre, em todos os momentos da história, conflitos, guerras e conflitos e tudo mais. Isso desde os caçadores e coletores, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, no caso dos índios no Brasil, boa parte deles eram caçadores e coletores e num sistema de muito conflito. Até os anos 70, no Brasil, no interior, você vai, por exemplo, no Mato Grosso, ainda existia tribos que viviam em guerra, né? Isso depois passou por um processo de, digamos assim, civilização, né, que foi diminuindo essa intensidade de conflitos. É claro que há muitos que vão dizer, defendendo um processo de modernização, que a civilização moderna trouxe a paz, né? Então, se a gente comercializa, é uma ideia liberal de que se a gente comercializa, a gente evita a guerra. Mas isso, na verdade, não é bem verdade quando nós olhamos a quantidade de conflito que tivemos do século XIX para cá, né? E a quantidade de pessoas envolvidas nesses conflitos. Primeira, Segunda Guerra e tudo mais. O fato é que não há como pensar a organização da sociedade contemporânea sem pensar o desenvolvimento da guerra, o desenvolvimento do conflito. E uma questão que a gente vai colocar, que a gente vai abrir num fórum e também a gente pode discutir aqui, e que é tema também da próxima prova, é exatamente qual é o lugar da guerra na construção, da guerra e do conflito, na construção do Estado da cidadania brasileira. Se a gente for olhar ao longo da história brasileira, nós tivemos uma série de guerras e conflitos que moldaram a nossa organização enquanto nação, tá? Por exemplo, é muito marcante o processo de expulsão dos holandeses no século XVII, a partir da chamada Guerra dos Guararapes, né? Em que luso-brasileiros, portugueses junto com índios e até mesmo escravos, alguns, contribuíram para expulsar os holandeses. Então foi uma das guerras que marcou o conjunto étnico brasileiro em unidade contra um agente muito diferente, externo ou não afeito ao processo de consolidação brasileira. O Brasil não teve uma guerra de início em que expulsamos, por exemplo, um colonizador, né? Ou mesmo uma guerra civil de formação. Em 2022 nós comemoramos 200 anos de independência, mas nós não tivemos uma guerra inaugural. Isso até não foi ruim, foi até bom, nós economizamos vidas, na verdade. Claro que depois, assim que em 1831 Dom Pedro I vai para Portugal, e aí é toda uma história também porque Dom Pedro vai para Portugal, porque ele tenta conciliar o poder lá e aqui, na verdade. Então ele deixa o filho aqui no Brasil e tenta retomar o poder em Portugal. Alguns até mais maldosos vão dizer que ele descansou rápido do Brasil. Mas o fato é que quando Dom Pedro sai, aí a gente tem um processo de conflito.
E o Brasil enfrenta os momentos mais sangrentos de sua história entre 1831 e 1841, que é chamado período da regência, né, das regências, em que não tinha um chefe central. Então o país ficou, digamos, acéfalo, sem cabeça. E aí a gente tem uma série de conflitos, de guerras internas, né? Quem for pesquisar, Emboabas, Revolução Farroupilha, Sabinada, Cabanada, Cabana, uma série de conflitos que pipocaram por todas as partes do país. E depois a gente teve um momento de consolidação, de reunidade nacional com a ascensão, né, do Dom Pedro II, mesmo um menino, 14 anos, mas o Brasil se consolida. Então, o grande momento de consolidação do Brasil enquanto Estado é a década de 1840 e 1850. Mas já nos anos 60, 1865, começa a grande guerra que vai formar o exército brasileiro, que é a Guerra do Paraguai, que de 1865 a 1870. E ela é muito importante porque toda a moral que o exército ganha no Brasil vem da Guerra do Paraguai. A gente sabe que a nobreza, de onde é que vem a nobreza? A nobreza vem da vitória militar, vem da moral militar, vem da heroicidade na guerra. Isso já no medievo, o nobre se cria dessa maneira, assim como no Império Romano. No Brasil, o Brasil não tinha uma guerra antes da sua formação, na sua formação. Então os nobres não tiveram os nobres ganhavam títulos no Brasil. Mas quando vem a Guerra do Paraguai, a ala militar passa a se tornar, digamos assim, se nobilitar de alguma maneira e ganha um moral muito grande e passa a ser uma força muito importante para a política brasileira. Não à toa, depois eles serão os grandes fiéis, os fiadores, digamos, da República. E até hoje a ideia como é que posso dizer? Substituir o poder moderador do imperador, tá? Aquele que modera os poderes, que passa uma régua, que regula e que estabiliza uma nação, as forças armadas, sobretudo o exército, arroga para si essa competência. E que é algo muito importante. Então a questão que a gente pode colocar é o seguinte: em que medida nós tivemos essa guerra do Paraguai como isso está no livro aula, né, a gente comenta um pouco disso, como que isso atua para unir o país, porque de alguma maneira unir o país foi muito importante para a unidade do Brasil Império, e até hoje é a grande assim, depois dessa nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a primeira também teve atuação brasileira, mas a segunda, né, foi muito heróica, com os pracinhas e tudo mais. Mas foram essas guerras externas que possibilitaram uma unidade nacional, né? Ao mesmo tempo, como eu disse, na regência e depois na Primeira República, na República Velha, nós teremos uma série de conflitos internos. E o conflito mais, depois do período da regência, o conflito mais sangrento da história do Brasil é a Guerra de Canudos, né? Que é um conflito em que o exército brasileiro vai arrasar ou tentar acabar com uma tentativa de formação de uma sociedade alternativa, católica, monarquista, no Nordeste brasileiro, na região de Canudos, na Bahia. E aquilo ali foi tido como uma provocação à República, que era uma república laica, uma república militar, uma república moderna, uma república científica. E você tinha um povo que se organizou de forma totalmente alternativa, muito crente em Deus, muito católico e muito monarquista. Então aquilo era uma provocação. E aí foi um arraso,
Foram várias tentativas, o povo resistiu muito bem, mas não conseguiu vencer o exército, e foi uma mancha no exército brasileiro em que o exército guerreou contra o seu próprio povo. Então a gente tem duas situações diferentes. A guerra, que ela é feita para fora, em que ela contribui para consolidação e unidade nacional, e ela importa muito para nobilitar, para tornar militares, né, agentes dessas forças, pessoas nobres e bem reconhecidas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, só para um parênteses, o pai do Getúlio Vargas, ele se torna uma pessoa muito importante no Rio Grande do Sul quando ele volta da Guerra do Paraguai, porque ele vira um herói de guerra. Então vários heróis de guerra, várias pessoas passam a ser importantes porque se tornaram heróis de guerra de fato, porque combateram dentro daquele processo de unidade nacional contra o inimigo externo. Mas isso é bem diferente quando a gente pega o fenômeno das guerras internas, dos conflitos internos. Então, isso é para entender como é que um conflito ele pode existir, como é que você molda o sentido de um conflito. Ele é muito importante. Quando ele está para dentro, ele cria um problema na própria consolidação da cidadania, da unidade, da nacionalidade. Ao mesmo tempo, quando esse conflito ele é calibrado para fora, você pode ter bons frutos, digamos assim, né? E essa é uma diferença que a gente pode pensar, e essa vai ser a provocação, né, tanto do fórum que a gente vai abrir na plataforma, quanto dessa ideia a respeito da... isso que vai aparecer na questão, né, de prova. Há uma diferença de caráter de conflito, né? Um conflito, quando ele é dentro do seu território, entre pessoas do mesmo, digamos assim, da mesma bandeira, né? Ele cria digamos assim, uma mácula. A chance disso ter efeitos deletérios é muito grande, como a gente teve efeitos deletérios com a Guerra de Canudos, que aconteceu entre 1896 e 1897. Por outro lado, há muitos frutos, digamos, positivos de atuações brasileiras, no caso, em conflitos estrangeiros, né? Orgulho, nobilitação de pessoas, heróis nacionais, tudo mais, como nós tivemos na Guerra do Paraguai, e como nós tivemos em relação aos pracinhas que foram, a partir de 1942, lutar contra os fascistas e nazistas na Itália, né? E, na verdade, a Itália já estava praticamente toda ocupada pelos aliados, e os brasileiros foram os únicos na América do Sul, na verdade, na América Latina, né, a participarem da guerra, na verdade, da América do Sul, porque teve países ali, acho que Porto Rico, se não me engano, esteve com os americanos, né, é um potentado americano, mas da América do Sul tenho certeza. O Brasil foi o único que atuou na Segunda Guerra Mundial, então isso é um dado muito importante, e atuou de modo muito corajoso, assim, né? O relato, na verdade, há um grande debate, mas o relato dos alemães é que eram soldados muito, muito resistentes, muito corajosos, né? E a gente até não dá o devido valor a esses combatentes. Mas a ideia que para ficar aqui, né, para fechar o argumento, é que há uma diferença, então, em como um conflito ele é calibrado entre uma disputa interna ou uma disputa externa. Se a gente for pensar assim como se assim, a gente estivesse jogando um tabuleiro, é claro que uma guerra para fora ela tem mais vantagem de unidade nacional. É uma estratégia para unir o país. E de certo modo, até ainda que a Guerra do Paraguai e a própria Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra provocado, o Brasil nunca provocou uma guerra contra um país estrangeiro, nunca iniciou uma guerra. Ele sempre entra por ter sido provocado. Mas passava pela cabeça
no caso do Dom Pedro II, em relação à Guerra do Paraguai, a importância de fazer uma guerra contra um país estrangeiro, porque aquilo uniria o país. Então, veio muito a calhar, digamos assim, esse acontecimento. Era importante. Claro que o Brasil tinha outros interesses ali, no sentido de evitar a própria ascensão do poderio argentino, porque esses países, Argentina e Paraguai, eles sempre sonharam em recuperar o antigo reino da Prata, né? Que era um vice-reino, na verdade, a recuperação do vice-reino espanhol. E aquilo compreenderia quase como uma junção entre Argentina e Paraguai. O Brasil desenvolve um papel importante de equilíbrio, evitar que o Paraguai ascenda muito, assim como a Argentina também se desequilibre em relação aos demais países e ameace o Brasil. Né? Ali começa, na verdade, as rixas, já tinha um pouquinho antes, né? Quanto ao apoio que a Argentina dá à República Cisplatina. Porque quem não sabe, a República Cisplatina era Uruguai e era parte do território brasileiro. O Brasil se torna independente com o Uruguai sendo parte do território brasileiro, mas há uma revolta e já no ano seguinte, 1823, a República Cisplatina, né, se torna Uruguai, a República Oriental do Uruguai, e apoiado, né, pelos argentinos, se torna um país independente. Enfim, a ideia é que, na verdade, a gente pode pensar como a gente pode ter a ideia de guerra, tá? Como nós tivemos a Guerra de Canudos e a Guerra do Paraguai. Mas qual o caráter de diferença? Há um caráter de diferença aí. E o caráter é justamente esse. Como uma guerra interna, ela provoca uma série de consequências, né, muito graves e difíceis para reconfigurar uma nação. Né? Você cria diferenças brutais e digamos assim, heranças, né? Máculas. Ao mesmo tempo, as guerras fazem parte de processos em que, numa unidade nacional para algo externo, elas consolidam uma nação. Claro que se a gente for olhar em exemplos estrangeiros, existem uma série de fenômenos em que a guerra ela foi fundamental para decidir o destino e qual tipo de sociedade aquela nação iria acolher, qual modelo, né? Por exemplo, lá pelos anos 60 também, do século XIX, né? 1864, por aí, tivemos a guerra civil americana. E a guerra civil americana se deu entre, na verdade, o norte e o sul, e foi uma decisão sobre em que só para confirmar os anos, 1861 e 1865. Mas essa guerra civil americana ela foi fundamental para decidir qual tipo de destino os Estados Unidos teria. Porque se o sul ganhasse, o mundo seria completamente diferente. Né? O sul era escravista, tinha um processo econômico de plantation, de grandes fazendas. O norte já era democrata, não tinha escravidão e promovia um outro modelo de destino para aquele país. Né? Então aquela guerra, que foi uma guerra interna, foi decisiva para aprumar o sentido daquele país, daquela nação. Claro que foi uma guerra de uma dimensão assim tão grande que ela quase se tornou uma guerra internacional, porque à medida em que aquilo foi importante para os Estados Unidos se tornarem a potência internacional que se tornaram. Né? Assim como a gente pegar, por exemplo, a Guerra Civil não, a Revolução Russa de 1917, de certa maneira foi uma guerra civil. Porém, ela teve uma importância tão grande que ela escapou dos limites daquele país, né? Criando uma referência para uma série de outras nações e para moldar as ideologias no mundo, né? De alguma maneira.
Mas, em suma, a ideia é essa, a ideia que a gente vai provocar e vai continuar discutindo. E em relação a qual o caráter da guerra, como ela pode ter um lugar interno, né? Assim como ela pode ter um caráter, né, de unidade e conflito e disputa contra um inimigo estrangeiro.